Então a gente convidou hoje, mais uma vez, ele que é ortopedista e cirurgião, coordenador médico das seleções femininas de futebol, doutor Nemi Sabé. Bem-vindo. Obrigado. Você tá bem, doutor? Tudo bem. Então tudo aí bem. treina a mulherada, tá vendo? Mulherada tá bem, hein? A gente acabou de voltar de um campeonato agora nos Estados Unidos, em Orlando, e com todos os cuidados. Foi uma experiência nova nessa pandemia, mas sempre voltado ao esporte de alto rendimento e com a população em geral. Então, por isso ele está aqui, né? Ele que é aí referência na área, até para nos ajudar com essas 5 maneiras para a gente aumentar o nosso rendimento em qualquer atividade física. Claro que a gente trouxe também uma personal trainer, que é a Iris Feliciano, bem-vinda. Já está ali prontinha, né? Para também com a parte dela, com toda essa experiência e embasamento, nos mostrar na questão da atividade física. Doutor, vamos lá. As meninas separaram, o Juju fez um passo a passo aqui pra gente ir seguindo direitinho. Vamos começar com o primeiro tema dentro dessas 5 maneiras. Olha lá, primeira na tela. Aquecimento. Pessoal, não dá a mínima bola pro tal do aquecimento, doutor. Não é? Eu tive uma experiência que eu acho que vale até destacar, para falar um pouquinho sobre o aquecimento. Eu faço uma análise de gás com espirometria, e essa análise a gente entende a intensidade do treino. E depois do término do treino, era um lutador, eu mostrei para o preparador físico que estava com ele dando a aula que ele fez um aquecimento maior do que o treino. Então, o aquecimento, como o nome diz, é botar o carro para funcionar. Botar a máquina para funcionar. Eu sou da época que tinha o carro a álcool, lembra aquele carro a álcool antigo que tinha um... Super. Para esquentar o carro, o afogador, é isso aí. E aí a gente colocava aquilo para esquentar o carro durante 10 minutos no frio e começava... Então esses 10 minutos é super importante para o nosso corpo. E uma das formas que a gente aquece o corpo é a forma cardiovascular. O coração começa a bater, jogar sangue para os músculos, que é a periferia do nosso corpo. Tá. Então, o coração começa a bater um pouquinho mais rápido, isso aquece o corpo no geral, os músculos ficam oxigenados e tem uma ativação muscular. Então, você, por exemplo, eu vou fazer um treinamento de membro superior, eu aqueço a musculatura do membro superior também, para que isso aconteça da mesma forma. E a terceira forma de aquecimento, que é a primeira cardiovascular, a segunda muscular, é da mobilidade da execução. Então, você fazer execuções de movimentos leves de início, antes de executar uma forma mais forte e intensa durante o exercício. Olha que interessante. Isso para qualquer atividade física. Então, já vou para a Iris ali pensando como é que você pode demonstrar para o pessoal de casa que seria, né, um aquecimento eficiente, ainda que a gente sabe que todo mundo tem lá o seu tempo e que, de repente, não vai conseguir 10 minutos, doutor, mas que consiga 5. 5, né? Vamos lá, contigo. Como o Nemi pontuou, a gente eleva a temperatura corporal, a gente aquece o corpo. Como corrida, a gente pedala, pula corda, polichinelo. A gente vai para a segunda etapa. Ganhamos amplitude de movimento com amplitudes de movimento, visando sempre maior amplitude de movimento para aquecer a articulação, lubrificar as articulações. E aí a gente vai aquecer a musculatura que vai usar na parte principal do treino. Exemplo, se você vai fazer o agachamento, que é aquele exercício de sentar e levantar, a gente faz 1, 2 séries de 12 movimentos para ativar a musculatura. Você manda a informação do cérebro para o músculo e aí depois a gente coloca um pouco de carga para fazer a parte principal. E pensando nesse que você comentou de aumentar o movimento, eu já notei, assim, eu acho super eficiente até colocar aqui, a gente tem aqueles conezinhos, aquelas coisinhas coloridas que a gente pode deixar no chão. Eu acho que em casa as pessoas vão ter qualquer coisa colorida que também chame a atenção. Ficar fazendo assim, vai em um e vai o outro, tipo jogador de futebol mesmo, que eleva a perna no alto, vai de um lado, agacha, vai do outro, agacha. É eficiente para aquecer? Se estiver, assim como o Nemi falou, dentro da intensidade ideal. Se for muito rápido, você vai estar numa intensidade muito alta. Do aquecimento. Exatamente. Entendi. E a parte de levantar, subir, descer a perna, a gente está esticando a musculatura para tirar aquela sensação de estar travado. A gente chega no treino, às vezes, cansado, encurvado, né? Aí essa segunda parte do aquecimento, a gente vai esticar a musculatura para a gente conseguir ganhar um pouco de amplitude de movimento no treino. Perfeito. O aquecimento eu acho que é importante a intensidade.
não pode ser maior do que você Do que vai fazer. vai ser o treino, entendi. Então, se eu vou correr a 10 km por hora, não posso começar correndo a 10 km por hora. Perfeito. Vou começar andando. Entendi. Se eu vou fazer um supino, membro superior, pega uma barra só, sem as anilhas, faz só o movimento do braço. Então, acho que esse período de 5 minutos é super importante. Muito bom. Vamos para a próxima, então? Dica, olha lá. Maneiras para a gente aumentar nosso rendimento na atividade física. Próxima na tela tá aí, alongamento. Então, aquecimento não é a mesma coisa que alongamento, né? E que muita gente às vezes pode confundir. O alongamento vem pós. Na verdade, o alongamento, ele tem uma definição que precisa ser bem entendida. A gente tem duas situações principais do nosso corpo. A flexibilidade dos tendões dos músculos, que fazem com que o músculo se estique junto com o tendão. Porque o tendão é o final do músculo que se insere no osso. Tá. Então, esse é o aumento da fibra muscular. E tem uma outra condição, que é a mobilidade articular. Então, o meu cotovelo estica abrindo a articulação, mas com o músculo do bíceps também esticando. Entendi. Então, você falar sobre alongamento, se você inclui a flexibilidade e a mobilidade. Esse tipo de prática, ela é muito importante, porque a gente estava falando do endurecimento do corpo, parece que a gente está enferrujado, começar a fazer uma prática. Então, a mobilidade que se ganha para o aquecimento, logo após o aquecimento, você estimula o corpo a fazer com que as articulações e os músculos fiquem, teoricamente, mais flexíveis à execução do movimento. Tá. Agora, se você precisa alongar uma articulação ou um segmento do corpo, que você precisa treinar a flexibilidade e a mobilidade, e aí você vai fazer uma aula de alongamento. Entendi. Isso demora 1 hora, como se fosse não no treinamento em si. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, tem algumas práticas hoje que eu gosto muito, como por exemplo o yoga, que 70% da prática do yoga é alongamento. 30% é força, depende da intensidade. Mas o que a gente percebe é que o alongamento, você consegue, antes do treino, ter uma melhor mobilidade e harmonia dos movimentos na hora da execução. Tá. Só que eu não quero treinar o alongamento, eu estou aquecendo, começando o exercício. Entendi. E a outra coisa é treinar o alongamento, que é muito importante. E vou pedir, então, exemplo para a nossa personal. Existe uma crença bem antiga de que o alongamento, ele previne lesão. Mas se você promover um relaxamento com esse alongamento, a musculatura vai ficar inativa. Quando você for produzir força durante o treino principal, sua musculatura não vai produzir a força que ela tem que produzir. Então, você vai diminuir o seu desempenho. Como exemplo, a galera gosta muito de pegar e ir lá embaixo, esticar bem lá embaixo e ficar um tempão. E isso vai desativar a musculatura, vai mandar menos impulso neural para os isquiotibiais, que é a musculatura da posterior de coxa. Se a gente estiver correndo, a gente vai diminuir essa ativação. Então, a chance de ter a lesão, ela aumenta, na real. Então, normalmente, a gente só pega um pouquinho lá embaixo, volta. Algumas vezes não fica, para não promover esse relaxamento. Entendi. Só tirar aquela sensação de enferrujado. Então, por exemplo, antes da corrida, daquela puxada na perna para trás, vai diminuir o rendimento. Exatamente. Uau! Embora seja prazeroso, né? Que parece que a gente tem uma sensação boa. Porque a execução é igual. Entendi. Só que a intensidade é diferente. O tempo Você também de praticar o ativação. alongamento é uma coisa. Você aquecer, botar a articulação em movimento é outra. É outra. Agora, dar essa puxada e ir até o chão pode um pós. Isso. Eficiência no pós. Sim, não Pra é a deixar aquele prática músculo relaxado. Não é a prática de alongamento. É só ganho de mobilidade para a harmonia do movimento. Do movimento. Ok. E até de uma sensação gostosa no pós, né? Sim, Que também tem essa parte, né? Só, nossa, eu mereço e tal. Bom, vamos pro próximo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. O próximo tá lá. Intensidade do treino. E aí, doutor, como é que a gente encontra, então, esse nosso, né? O nosso equilíbrio? Essa é uma pergunta muito comum do paciente que vem para o consultório e pergunta, né, que eu não sei o que eu devo fazer, não sei se eu puxo, se eu empurro, se eu agacho, se eu... E aí a intensidade do treino, eu gosto muito de ter variáveis de saúde. Por exemplo, a frequência cardíaca, por exemplo. A gente já falou aqui sobre isso. Eu acho que a frequência cardíaca é um dado super importante para que a gente tenha uma variável de saúde para entender a intensidade do treino. Tá. Então, nós hoje,
No alto rendimento, no profissional, a gente avalia algumas variáveis de saúde. A principal é a frequência cardíaca, seguida de algumas variáveis, como, por exemplo, no caso da espirometria, a ventilação pulmonar, quando você começa a soprar no exercício. Tá. Então, eu costumo falar, se você está fazendo um exercício que você consegue falar ao mesmo tempo, provavelmente esse exercício é aeróbico. Quando você não consegue falar ao exercício, você está fazendo um exercício muito intenso e você não consegue falar, provavelmente esse exercício é anaeróbico. Por quê? Porque o aumento de CO2 sanguíneo, produzido pela quebra de carboidrato, ele forma energia e ele não traz dentro de um ciclo que a gente chama de ciclo aeróbico, do oxigênio. Entendi. Então você tem que soltar o CO2, então o teu pulmão começa a soprar. Então, praticamente esse é o exercício anaeróbico. Isso não é bom. Não, esse é um tipo de treino diferente. Ah, tá. Não quer dizer que ele vai ser mais eficiente ou não. E aí que a gente fala sobre intensidade. Entendi. Então, a gente tem uma intensidade que é aeróbica e uma intensidade anaeróbica. E aí a gente muda um pouco sobre a intensidade aeróbica, que é lática, que é aquela que é uma intensidade um pouco mais prolongada, e a alática, que é uma intensidade muito forte e rápida. Então, é difícil explicar sobre a teoria técnica da intensidade, mas o que a gente tem que entender é que quando a gente está praticando um tipo de prática de exercício, a gente tem que entender qual é a intensidade que a gente vai aplicar ali. Tá. Porque exercícios longos, eles são mais aeróbicos. Exercícios curtos, com alta força e intensidade alta, ele é anaeróbico. É difícil fazer um exercício anaeróbico mais de 40, 50 minutos, por exemplo. Porque a gente não vai aguentar. Exato. Exatamente por esse sistema que você explicou que acontece. Então, e cada pessoa é diferente de uma para outra, e a frequência cardíaca é um dos determinantes que faz isso. Pela espirometria também eu consigo entender que sua frequência cardíaca aeróbica vai até 120, 130, 140. Eu fiz um teste na semana passada de um cara grande, 1,20 m, 120 quilos, 1,80 m, acima do peso, e eu percebi que a frequência cardíaca dele é baixa. E ele estava fazendo exercício de alta intensidade. E não estava aumentando. E aí ele não conseguia chegar no exercício de alta intensidade e o exercício estava sendo ruim para ele. Entendi. E a intensidade do exercício é ruim. Então, para cada pessoa, você tem que entender qual é pelo não tem peso, uma regra nesse sentido. Não, e isso é do médico do esporte, é do profissional da saúde que vai determinar essa intensidade para você. Mas para ficar simples para o pessoal de casa até entender e colocar em prática, né? Que esse é o nosso objetivo. Quando a gente consegue perceber que está sendo benéfico, é num pós que a gente se sente ainda bem, que a gente não tem aquela exaustão de falar, nossa, não acabei, não consigo nem levantar. Nessa questão, que o dia flui de maneira saudável e está tudo bem, que a noite de sono é gostosa e que a gente está conseguindo fazer as outras atividades. Isso a gente pode considerar isso? Eu acho que para facilitar é o que eu falei sobre falar, por exemplo. Se eu estou numa esteira e consigo falar no telefone, eu vou pegar o telefone para falar com alguém. Se eu estou na esteira, é um exercício aeróbico. É um exercício que eu posso ficar na esteira durante 30, 40 minutos, 50 minutos, não tem problema. Tudo bem. Se eu estou fazendo na esteira e eu não consigo falar ao telefone, ele é um exercício que não pode ser muito longo. Entendi. Então, eu acho que são duas situações. A primeira, a ventilação pulmonar na hora de você falar, e a frequência cardíaca com o teu coração não muito alto, acima de 150 batimentos por minuto, acima de 160 batimentos por minuto. Você está fazendo um exercício intenso. E a intensidade do exercício, quando ela é alta, ela tem que ser curta, 20 minutos, 30 minutos. Entendi. A intensidade do exercício longa, frequência cardíaca baixa, consigo falar no telefone. Eu acho que Mas vou passar a bola para nossa personal aqui, falando, né, de algumas... Todas as atividades podem ganhar seu grau de intensidade, sim, certo? Isso que o Neme falou são sinais fisiológicos de que a intensidade está muito alta. Eu trouxe para exemplificar exemplo de intensidade. A intensidade é basicamente a carga que você está levantando ou que você está correndo. Quando você está na musculação, por exemplo, a intensidade baixa é um peso relativamente menor. Você consegue fazer bastante repetições com esse peso pequeno, isso significa que a sua intensidade está baixa. Agora, quando a gente pega um peso maior, a gente aumenta a intensidade, a gente vai conseguir fazer menos repetições, porque esse exercício está pesado, está intenso. E assim como o Neme disse, a intensidade ela é inversamente proporcional ao tempo de atividade. Então, se você ficar com pezinho, você vai conseguir fazer isso horas.
Entendi. Se você ficar com peso alto, você vai conseguir fazer apenas algumas repetições. E o esforço está diretamente relacionado à intensidade que você está fazendo o exercício. E é então legal... não dá para dizer o que é mais ou menos eficiente nesse sentido. Isso é subjetivo, a intensidade ela é subjetiva à pessoa. Existem pessoas que vão conseguir pegar 6 quilos por hora, existem pessoas que não vão conseguir levantar 6 quilos por hora. E eu acho que as duas variáveis de saúde fisiológicas, como a Iris disse, que é a ventilação pulmonar, é falar no telefone, e a frequência cardíaca, são sinais que vão mostrar se a intensidade logo no começo do exercício está muito alta ou não. Entendi. E eu consigo em casa, putz, será que eu consigo falar fazendo esse exercício? Eu não consigo, então não é um exercício que vai dar para fazer por muito tempo. Então, e aí você modula isso pela intensidade, ou você diminui a esteira, você diminui a velocidade da esteira se você estiver muito intenso, estiver fazendo muito esforço. Entendi. Ou você diminui a carga, você diminui o peso para você conseguir ter um padrão de movimento Agora melhor. que você perguntou se é melhor ou pior, o que é melhor, o que é pior? O ideal é que você balanceia esses dois tipos de exercício. Um dia eu vou praticar um exercício aeróbico, amanhã eu vou praticar um exercício anaeróbico. Entendi. O que não dá para fazer é fazer um exercício anaeróbico todo dia. Entendi. Entendeu? Eu me olha com uma cara, a gente já teve papo de corrida e já me olha, já me deu uma bronca uma vez que eu tava correndo, eu sou viciada, meu Deus, toda vez que você vem eu lembro disso. Aí ele já me olha assim, tem que fazer um rodízio das coisas, não é brincadeira, para quem corre é... Porque a intensidade alta, bem. a frequência cardíaca alta por muito tempo, a gente não tem energia suficiente para formar e vai queimar músculo. Entendi. Você emagrece pelo músculo. Isso é ruim. O que é ruim. Aí vai entrar nesse tema que eu acho que é isso que você vai dizer agora, ó. E aí eu tenho pergunta para isso também, quer ver? Para fazer um treino tem que comer. Tá uma discussão da questão do jejum. Isso é muito legal. Vamos lá, quero te ouvir, doutor. Quero te ouvir. Essa pergunta é muito interessante porque dentro desses dois tipos de treino que nós acabamos de falar sobre intensidade, treino aeróbico e um treino anaeróbico, o treino aeróbico, ele é um treino que busca energia para uma energia longa, prolongada. Então eu costumo fazer uma associação com óleo. Quando você joga álcool num potinho e óleo num potinho, coloca fogo nos dois, o óleo ele vai ficar queimando por muito tempo. Já o álcool ele vai explodir. O exercício aeróbico queima óleo. O exercício anaeróbico ele explode com o álcool. Forma muita energia, só que ele apaga. Então, a energia é o fogo. Então, se a gente quiser fazer um treino longo, a gente vai queimar óleo. E o que é óleo no nosso corpo? É gordura. Então, a gente não precisa estar com a glicose muito alta no nosso corpo. Tá. Então, eu posso comer menos. Então, é importante comer? É mais importante comer no exercício aeróbico, principalmente os 30 minutos pós. Pós. No exercício anaeróbico, é obrigatório você comer 1 hora antes, pelo menos. Porque é o que vai ter o... Porque é o álcool, e vai ter uma explosão e você vai precisar de energia. Entendi. Então, o óleo, que é a nossa reserva, o nosso corpo pensa assim, estou fazendo um exercício lento, minha frequência cardíaca está baixa, eu consigo falar no telefone, então eu consigo ir lá na gordura, quebrar a gordura, fazer com que ela me produza energia, e eu vou produzindo energias que é uma energia pequena. Se eu for fazer um exercício de alta intensidade e eu não tiver glicose no meu sangue da comida que eu comi há 1 hora atrás, meu corpo vai procurar músculo para queimar e fazer energia. Porque não vai ter tempo para ir lá queimar da gordura. É por isso que são tão eficientes. Vou te pedir para sentar aqui com a gente agora, que agora já demonstrou todos, a gente vai bater papo aqui com eles também. É por isso que hoje se fala tanto na eficiência de alguns pré-treinos que vêm com gordura, né, o famoso café com óleo de coco, porque ele pode ajudar nessa explosão que você está dizendo de uma forma mais rápida, que você não vai ter que se alimentar 1 hora antes, dependendo do horário que você for treinar. Por exemplo, se você vai fazer um treino, aí que é legal essa pergunta tua, porque eu vou fazer um treino anaeróbico forte de manhã, 6 horas da manhã. Você vai comer carboidrato antes de dormir. Entendi. E ele chega chega até lá. E o carboidrato integral, que tem uma diminuição da absorção um pouco mais lento, ele chega até 6 horas da manhã. Que coisa. Então, se eu vou fazer um exercício intenso, que eu não tenho tempo para comer, muito intenso, de manhã, eu faço uma alimentação com carboidrato de manhã e eu posso, dependendo da intensidade do treino, eu posso pensar até numa suplementação de manhã.
Entendi. E aí entra os suplementos, que aí a gente pode introduzir a maltodextrina, que é uma glicose de ação rápida, que entra no nosso corpo rápido e a glicose está cheia de glicose no nosso vaso. Isso para um treino muito intenso. De manhã. Rápido. De manhã. Cedo. Né? Uma caminhada numa velocidade baixa, melhor é comer 30 minutos, até 30 minutos pós. Gente, isso é interessante a gente discutir pelo seguinte, o público sabe que eu me interesso pelo assunto, sou praticante de atividade física, acho que eu vou levar uma bronca no final do programa quando eu mostrar para ele o que eu aprontei hoje, porque agora o que você está dizendo faz sentido, desde que a gente entenda o objetivo de cada um. O que a gente está discutindo aqui, agora quero ouvir de vocês, são dicas para a gente aumentar a performance, então para a gente treinar melhor e evoluir cada vez mais. No entanto, não quer dizer que isso vá ao encontro, muitas vezes, de um emagrecimento para uma pessoa. É diferente, né? O emagrecimento, a gente precisa de entender qual é a composição corporal. Entendi. Eu acho que eu já te falei isso, eu não gosto de balança. Tem que ser a composição corporal, exatamente. Composição corporal é o que realmente você tem no corpo, massa magra, massa gorda, vísceras, ossos. Então, o que a gente tem no corpo que a gente tem que diminuir que está alto? Se eu preciso emagrecer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a balança. É esse o problema. Porque quando a gente pensa na balança, o músculo, se você colocar a mesma quantidade de músculo, a mesma quantidade de gordura, o músculo é mais pesado. Então, se você quer emagrecer muito na balança, pode ser que você vai perder mais músculo. E esse é um problema sério. Porque o músculo é vida. O músculo é que come glicose e não deixa dar diabetes. O músculo que cresce vaso e não deixa dar pressão alta. O músculo que cresce osso e não deixa dar osteoporose. Entendi. Então, se você não tiver massa muscular, que é um problema do nosso envelhecimento, e dos treinos de alta intensidade sem comida que queimam massa muscular, isso é ruim. Entendi. Tem um próximo item, Glaucia quer colocar já, e já vamos juntar tudo isso e tiver perguntinha do público, olha lá. Orientação de um profissional, claro, né? Aqui a gente está falando para todo mundo, para que todo mundo saiba que isso é possível e que existem profissionais capacitados para adequar, né, a vida de cada um, mas é muito importante ter, né? Você ainda como personal pode dizer. Tá muito na moda a galera pegar muito treino na internet, né? A gente tem que lembrar que treino não é receita de bolo. Concordo. Pode funcionar para um, pode não funcionar para outro. Cada pessoa tem uma individualidade específica. E nós, como profissionais, vamos identificar essa necessidade e a gente vai montar o treino em cima disso. Como o Ney falou, a gente vai achar a intensidade ideal, a gente vai achar as fraquezas musculares, os possíveis desequilíbrios. Onde precisa fortalecer. Exatamente. Para não gerar lesão futura e você conseguir otimizar o seu desempenho. Porque não adianta você ficar 3 horas na academia e você não vai ter resultado. Falar sobre intensidade de treino é muito difícil. É muito difícil. Porque é muito individual, né? E é um problema assim, individual e é difícil de explicar para a pessoa entender. Praticar o aeróbico, praticar o anaeróbico, praticar mobilidade, fortalecer o core, fortalecer musculatura de períneo para corredor. Então, é muita coisa, é uma biblioteca gigante de coisas que precisa do profissional. E hoje em dia online funciona, mas não funciona sozinho. Acho que hoje a prática do online, videoconferência, isso ainda é melhor do que fazer sozinho. É verdade. E eu acho que vale aqui, Juju, a gente marcar uma matéria lá para mostrar esse exame com o oxigênio, como chama mesmo? É espirometria. Espirometria. A espirometria analisa a quantidade de CO2 do corpo e a ventilação pulmonar. Para trazer para o público, porque ele traz umas informações a mais do que aquele exame de esteira, que também é muito eficiente e importante, né? Que cardiologistas recomendam antes da prática da atividade física. Esse é o pré-participação. Esse é o pré. O que eu faço é o pós. É o pós. Tá aí. Doutor, arrasaram. Muito obrigado. Uma aula, né? Eu nem pisco. A volta de novo para a gente colocar mais um pouco, o pessoal mandando perguntinhas que vocês querem ver e ouvir. É sempre muito legal ter uma referência quando o assunto você cuida de uma seleção. Então, é a sua prática diária, né? De evolução dessas atletas, né? Faz 10 anos que eu trato de alto rendimento com mulher. Então, a mulher é diferente do homem, tem as suas características diferentes, tem que tratar diferente, então tem várias coisas diferentes. E como, não é, meninas? E como? Essa parte hormonal, imagino quando tem uma TPM que acontece ali, doutor, mas tá vendo? Por isso que a gente tem que ter, né, o pessoal que consegue perceber e, claro, conduzir com essas diferenças. Sim. Obrigada mais uma vez. Eu vou deixar aqui para vocês, então, o Instagram do doutor, você encontra lá no @
Nemi, é saber? Saber. É saber mesmo, né? Então é NEMISABEH, tudo junto no Instagram. Vou deixar o telefone para vocês lá da clínica, que é o WhatsApp, é o 98816-3553. 98816-3553. E o nosso contato da Iris também, que é o @on.evolução corporal. É isso? Isso mesmo. Obrigada, viu? Você arrasou também nas informações. E depois te mostro o pace de hoje, doutor. Obrigada, gente. Até a próxima.